Bom, gente, então vamos lá. Eu vou passar um assunto novo que remete a coisas que a gente já viu antes, para a gente começar já um novo tópico aqui do curso, tá? Só para recapitular, como eu disse, eu queria passar 3 tópicos agora nesse final de semestre. Equações diferenciais de condições de contorno, que a gente não viu ainda e é fundamental. Eu vou apresentar, eu acho que eu já mostrei um pouco desses slides para vocês, mas eu quero mostrar de novo para ver se a gente tem alguma dúvida e começar a fazer alguma coisa, tá? Que é o problema da corda, né? Resolver os modos normais da corda. Depois, o próximo tópico, a gente vai abordar a evolução temporal da corda, ou a evolução temporal da equação de Schrödinger, para ver como que as coisas vibram, né? Como que a corda vibram, ou como que o elétron se mexe na equação de Schrödinger, ver as dinâmicas, né? Ver o movimento realmente acontecendo. Para isso, a gente vai trabalhar com a expansão em polinômios de Chebyshev, que além de dar a dinâmica, introduz alguns conceitos interessantes do ponto de vista computacional também. E por último, o PCA e consorte Machine Learning e Deep Learning. Eu coloquei tudo isso no meu calendário de aulas aqui para ver o que caberia, o que não caberia. E eu quero tentar ser rápido, mas vocês estão enrolados com a lista, então vamos ver quão rápido a gente consegue ser. Então eu estou pensando em fazer o seguinte, em passar hoje para vocês os fundamentos da teoria da condição de contorno, né? No final da aula, talvez passar um exercíciozinho. Dependendo se vocês tiverem muita dúvida, pode demorar um pouco mais ou menos, mas no final a gente faz alguma coisinha para acelerar esse processo. E na aula de sexta-feira, eu estou pensando em passar já o polinômio de Chebyshev, a expansão em polinômio de Chebyshev, para fazer evolução temporal, que é bem simples o conceito. E aí eu solto uma lista com esses 2 conteúdos, para vocês desenvolverem o que eu vou mostrar na teoria essa semana. E aí na semana que vem vocês vão desenvolver a lista que está faltando e já começa essa outra lista que eu vou passar sexta-feira para tentar acabar o mais rápido possível. Aí na semana que vem eu não vou passar conteúdo nenhum. Eu vou deixar por conta da lista, a gente tirar a dúvida da lista e tirar a dúvida do projeto, né? Lembra que eu tinha combinado com vocês de sexta-feira gastar um tempo da aula para tirar a dúvida da lista. Talvez eu não faça isso nesta sexta, para passar já, finalizar essa parte das equações de condição de contorno, com toda a teoria hoje e sexta. E aí, na semana que vem, a gente fica as 2 aulas, quarta e sexta, só para tirar dúvidas da lista e do projeto. Tá? Acho que é mais eficiente assim, eu já passo toda a teoria, aí vocês vão absorvendo e fazendo a lista, a gente vai tirando dúvida. E aí, assim que vocês acabarem essa lista das condições de contorno, a gente passa para o PCA e caminha para Machine Learning, ok? E aí a gente tenta usar o resto do tempo do curso só para desenvolver o projeto e aprender um pouco dessas técnicas de estatística. Fechou? Então, só para dar uma visão geral do como eu estou organizando esse final aqui para tentar ser eficiente, tá? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês alguns slides. E algumas das coisas que eu vou mostrar, eu tenho certeza que a gente já discutiu, algumas um pouco de forma mais completa, outras de forma mais superficial, ao longo do semestre. Então, eu vou passar rápido, tá? Esses slides estão na minha página, vocês podem encontrar lá. E tem vídeo no YouTube meu já explicando isso em bastante detalhe. Então, eu vou me dar o luxo aqui de ser um pouquinho mais rápido, porque lá na minha página do YouTube vocês podem encontrar um vídeo mais extenso com os detalhes. Bom, então vamos lá. Se eu falar alguma coisa que não é tão óbvia, vocês me interrompam. E se eu estiver falando algo que é muito óbvio, vocês me aceleram também, tá? Vamos tentar ser rápido aqui. Então a gente vai lidar agora com equações de condições de contorno, né? Ou Boundary Value Problems. Então o paradigma disso é a equação da corda. Lembrando que eu estou insistindo que, tecnicamente, tudo que a gente vai ver aqui também vale para a equação de Schrödinger com modificações muito pequenas. Então, a equação da corda é essa daqui. Então, você tem a segunda derivada no tempo de y igual a c², né, a velocidade da onda na corda, segunda derivada na posição de y, pensando numa corda unidimensional.
Aqui eu coloquei c para velocidade, como se fosse a velocidade da luz, porque essa é a mesma equação que sai das equações de Maxwell, né? Então, se você estiver falando de uma corda, essa velocidade vai ser a velocidade da onda na corda. Se estiver falando de campos eletromagnéticos, esse c vai ser, de fato, a velocidade da luz no meio, né? Tá, e as grandezas aqui são o quê? Então, x é a longitudinal, que é a posição ao longo da corda. Então, a corda está presa aqui em x igual a 0 e x igual a L, nesse desenhozinho aqui, né? E y é o deslocamento transversal da corda, né? Então, é o quanto que cada ponto x, né? O y é uma função de x e do tempo. Então, é quanto que cada ponto x da corda subiu ou desceu num certo instante de tempo t, né? Então, bom, vocês devem estar familiarizados com essa equação. Então, veja que para resolver essa equação, ela é uma equação parcial, porque tem derivada no tempo e derivada no espaço. Então, para simplificar a brincadeira, a gente vai ignorar a dinâmica e vamos olhar só para os modos normais. Então, o truque para isso é fazer uma transformada de Fourier do tempo para a frequência. Então, a derivada segunda vira menos ômega quadrado y. Agora, nota que o y agora deixou de ser uma função do tempo e virou uma função da frequência. Então, aqui talvez vocês quisessem colocar y til. Aqui eu estou omitindo o til por simplicidade. Então, esse y é a transformada de Fourier do tempo para a frequência. E do lado direito, como a derivada é no espaço, não faz nada, só troca o tempo pela frequência aqui no y mesmo. Agora, aqui eu só vou reorganizar a equação. Então, eu jogo a derivada segunda para a esquerda e esse cara eu jogo para a direita e só reorganizo. Eu deixei o menos aqui só para deixar esse alfa positivo, tá? Poderia passar o menos para o lado direito também, não teria problema. Então, aqui a equação fica com essa cara, derivada segunda de y igual a alfa y, que esse alfa eu só encapsulei aqui o ômega e o c numa variável única. E isso aqui é uma equação do tipo alto valor, né? É uma equação de Sturm-Liouville. É talvez a equação de Sturm-Liouville mais fácil que tem, vocês já sabem a solução, são cossenos e senos, né, em x, cosseno de kx, A cosseno de kx mais φ, onde a amplitude A e a fase φ dependem da frequência ômega, mas é basicamente um oscilador harmônico que você tem aqui para cada ômega, né? E quando você supõe essa solução em termos de senos e cossenos, você tira um K, né, o Kx que aparece no cosseno, K vai ser 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda, que vai ser dado por 2L sobre N, quando você aplica as condições de contorno da corda, né? Isso leva a uma quantização da frequência também, porque essa equação aqui requer que a frequência ômega seja C vezes K, né? Ômega igual a CK, quando você faz essa transformada. Tem todas essas coisas, esses fundamentos da teoria, que espero que vocês se lembrem lá de Física 2. Se não, deem uma olhada no Moisés, volume 2, tem tudo isso lá, é algo bastante simples. E você tem aqui os modos normais de vibração, que são as quantizações da frequência, ou do comprimento de onda. Então, o lambda 1 é 2L, esse é o primeiro modo normal. O lambda 2 é L, é esse modo normal, e assim por diante, os outros modos normais. E para cada modo normal, você tem a sua frequência, que é N vezes F1, que segue essa discretização das frequências aqui. Aqui é a frequência linear, para calcular a frequência angular ômega, né? Ômega é 2πf. Lembram disso tudo conceitualmente? Tranquilo? Passei bem rápido aqui, mas vocês lembram desses conceitos? Agora, beleza. Ok. Bom, então veja que a gente vai trabalhar com esta equação, e essa equação tem solução analítica. Está aqui a solução analítica, está lá no Moisés, volume 2. Então é algo meio sem graça, né? Porque se tem solução analítica, não tem propósito de fazer numericamente. A brincadeira de resolver essa equação numericamente é para aprender a técnica para quando você for lidar com equações equivalentes que não têm solução numérica. Por exemplo, a equação de Schrödinger vai ser muito parecida com essa daqui, mas se você colocar um potencial qualquer, esse potencial, para um potencial qualquer, já não vai ter solução analítica, vai ter que ser numérico, tá?
para alguns potenciais específicos, tem solução analítica. Essa daqui, por exemplo, ela é idêntica à equação de Schrödinger quando o potencial é zero, né? Quando é o poço infinito. Agora, se colocar um poço parabólico, bom, o poço parabólico tem solução analítica também, mas um poço quadrado já não tem solução analítica. Então, só para deixar claro que, apesar de ter solução analítica, né, rapidamente a gente cai em equações equivalentes que não têm solução analítica. Equivalentes nos fundamentos, né? Claro que ela tem alguma coisinha a mais para ser diferente dessa. Bom, vamos lá. Então, aqui, essa parte da técnica de diferenças finitas, a gente já viu alguma parte dela. Então, eu vou passar rápido, porque a gente já discutiu essa expansão em série de Taylor, mas qualquer coisa eu me interrompo também. Então, aqui eu vou pegar, eu vou assumir que eu tenho uma certa função f de x, que eu vou discretizar ela em pontos x discretos, né, x0, x1, notando que aqui eu vou optar por indexar o meu índice do x começando em 0 e terminando em n mais 1, tal que o meu comprimento L vai do x0 até o xn mais 1. Lembra que essa diferença aqui, se eu paro em xn ou xn mais 1, sempre é importante. Já vai ficar claro o porquê dessa escolha. Ou seja, os meus pontos vão estar discretizados segundo esta regra, né? O xj vai ser o x0 mais j delta x, e o xn mais 1 vai ser o x0 mais L. Então, daqui vocês tiram que o delta x é L sobre n mais 1. Tá? Então, atentem para esse detalhe. Certo. Então, agora, dado que a gente tem um delta x, a gente faz aquela expansão em série de Taylor para delta x pequeno, e não para x pequeno, mas para delta x pequeno. Então, isso daqui dá o f de delta x igual a 0, que é f de x, mais as correções de delta x, que é delta x vezes a derivada quando delta x é igual a 0, então dá f' de x, e assim por diante. Aqui a gente faz para x mais delta x, e a mesma coisa para x menos delta x. Ficamos com essas duas expressões, e vocês veem que se a gente somar essas duas, cancela o termo linear, cancela o termo cúbico, né? E a gente consegue isolar o termo de derivada segunda. Isso tudo a gente já discutiu em aulas passadas, né, no começo do curso. Certo. Então, aqui a brincadeira é a seguinte, ó. Deixa eu só fazer assim, para ficar um pouco mais claro. Olhem para essas duas equações aqui e pensem que eu estou somando as duas, né? Então, vou fazer esta mais essa. Então, de novo, vai ficar 2f de x aqui. Este vai cancelar com esse. Esse fator 2 vai cancelar na soma, né? Vai ficar delta x ao quadrado vezes f duas linhas. O termo de terceira ordem vai cancelar e a minha correção vai estar em quarta ordem, né? Agora, desta soma, isolem o f duas linhas. Tentem fazer de cabeça aí, né? Quando você isolar o f duas linhas, ó, vai ficar o f, este f mais esse, né? Então, o f da frente menos o f de trás. E aqui eu vou jogar esse cara para a esquerda, vai ficar menos 2 vezes o f do centro, né? E eu vou dividir por delta x quadrado. Então, se vocês atentarem, a gente vai chegar exatamente nesta equação, onde aqui eu estou trocando f de x mais delta x por f de n mais 1, indexando os índices no deslocamento por n. O f de x menos delta x é o f n menos 1, e o 2 vezes f local está aqui no fn, dividido por delta x quadrado, que veio daqui quando eu passei dividindo. Como eu passei o delta x quadrado dividindo, a minha correção, que era de ordem delta x à quarta, significa que agora esse f duas linhas, ele é correto até a ordem delta x quadrado, né? Eu cancelei o delta x à quarta com esse delta x quadrado que eu passei dividindo. Então, essa aqui é a minha expressão para a derivada segunda. E veja que a equação que eu quero resolver, ela é assim, né? É a derivada segunda de y igual a alfa y. Então, eu tenho que representar, eu quero achar uma representação para a derivada segunda. Uma representação numérica para a derivada segunda. Bom, então vamos lá. Aqui está um pouco bagunçado os slides, porque eu perdi as transições, tá? Tem que refazer elas. Mas vamos lá. Atentem para onde eu estou apontando, esquece o resto por enquanto. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar esta regra aqui
e vou aplicar para n de 1 até e não. Ou seja, para os pontos internos. Eu não vou usar o f0 por enquanto, nem o f de n mais 1. Tá? Então, eu vou começar aqui aplicando para o f duas linhas de 1. Então, o f duas linhas de 1 vai ficar o f de 0 menos 2 vezes o f de 1 mais o f de 2, que é o que eu escrevi aqui. Tudo isso dividido por Δx². Mesma coisa para o f duas linhas, aí fica f de 1 menos 2f de 2 mais f de 3. E mesma coisa aqui para o f3 duas linhas. Né? Aqui. Essas três expressões aplicado para o 1, 2, 3. Para o ponto 1, 2, 3. E eu posso seguir fazendo isso para qualquer ponto que eu quiser. Bom, agora eu quero pegar esse cara e colocar nesta forma aqui, que é a forma matricial. Vocês já fizeram isso também, né? Então, a minha derivada segunda na forma matricial, ela vai ficar com esta cara aqui. Para verificar isso, basta vocês pensarem aqui no produto lado esquerdo, que pega a segunda derivada de F1, aí faz o produto da linha pela coluna. Atentem aqui que eu estou organizando o meu vetor de F1 até Fn. Eu não estou incluindo no meu vetor o F0 e o F2. Meu vetor vai de F1 até Fn. E esse também vai de F1 até Fn. Então aqui, olha, vai ficar menos 2F1, que está aqui, mais 1F2, que está aqui, e está faltando o F0. Então esse F0, como não tem esse F0 neste vetor, eu somo ele aqui. Está aqui, ó, tá cortado, mas está aqui. Então 1 sobre Δx² vezes o F0. Então a primeira linha, né? A primeira linha vezes coluna mais a primeira linha desse vetor me dá exatamente esta equação. Se eu continuar fazendo isso para as outras equações, vocês vão ver a mesma estrutura. Ó. Vou fazer essa daqui. Vai ficar 1 vezes F1 menos 2 vezes F2 mais 1 vezes F3. Dá exatamente esta equação. E aqui eu não preciso colocar nenhuma correção neste vetor extra aqui, né? Aqui é 0 naturalmente. Eu só vou precisar colocar uma correção no último, no Fn mais 1, porque aqui vai ficar 1 vezes F de n menos 1, menos 2 F de n, e vai ficar faltando o 1 vezes F de n mais 1, que eu coloquei aqui. Então, só no primeiro e no último ponto que eu trato separado aqui. Nos outros fica tudo embutido nesta equação aqui. Essa é aquela forma tridiagonal que a gente já chegou a ver, né? Vocês lembram? A gente chegou a ver isso, né? Não lembro se exatamente nesta forma, mas a derivada segunda a gente chegou a ver. A forma matricial eu já tinha apresentado para vocês? Vixe, professor, acho que não. Eu não estou lembrado. Essa forma sim, né? Mas a matricial não. Não, a matricial não. Pelo menos não que eu me lembro. Não, eu acho que é isso mesmo. Fiquei na dúvida que às vezes eu adianto alguma coisa, podia ter esquecido. Mas não. Não, é isso, tá? Mas entenderam? Fora essa linha vermelha que eu cortei aqui, já vou falar sobre ela. Vocês entenderam a forma matricial, como é que eu construí ela? Sim, sim. Okay. Se alguém não entendeu, me fala, tá? Estou indo rápido aqui porque eu acho que dá para acompanhar, mas se alguma coisa for confusa, me interrompa. A gente faz no caso particular, se precisar. Então, ok. Então, veja, a brincadeira de escrever desta forma é pelo seguinte, lembra que a gente está querendo trabalhar com uma equação de condição de contorno. Né? Então, vamos voltar aqui para a corda um segundo. Qual é a nossa condição de contorno? Depende da corda que a gente quer trabalhar. Do jeito que eu peguei aqui nesse desenho, a condição de contorno é que a corda está presa nas duas pontas. Ou seja, o Y, né, o deslocamento da corda nas duas pontas é 0. É a condição de contorno de corda presa. A gente tem também aquela outra condição de contorno de corda solta, né? Que você pode usar para representar o som num tubo também, né? Que é a pressão livre nos extremos, que é o tubo aberto, né? Que aí a condição de contorno seria que a derivada de y na borda seria 0. Derivada de y com relação a x na borda seria 0. Mas do jeito que eu coloquei aqui, y nas duas bordas vão a 0. Vamos pensar nessa por enquanto. Então veja que os dois pontos nos extremos, eles não fazem parte da minha dinâmica, não fazem parte da minha equação. Eles são os meus contornos. Quem é o y de x e t?
Para um x e para um tempo qualquer, eu não sei, eu tenho que resolver a equação. Mas para x igual a 0 e para x igual a L, eu sei, é 0. Né? Então, eles não fazem parte da minha equação, fazem parte do meu contorno. Então, é por isso que aqui eu separo, eu trabalho com os índices só de 1 até n, e eu reservo o 0 e o n mais 1 para os contornos. Então, imagine que essa função f genérica aqui é o y que a gente está discutindo. Então, eu vou dizer que o f de 0 e o f de n mais 1 são 0, porque são os meus contornos. Né? E aí, esse termo aqui de correção desaparece. E eu fico só com esta estrutura. Né? Veja que isso aqui é fantástico, porque se eu pegar só esse termo que está aqui, eu tenho um operador linear, certo? Derivada, o operador derivada segunda atuando no vetor f é uma matriz atuando no vetor f. Acabou, isso é linear. Se eu trocar f por f mais g, aqui vai ficar, eu vou separar em duas aplicações do operador. Enquanto que aqui não, né? Aqui eu posso perder a linearidade do operador por ter essa correção aqui. Tomar um pouco de cuidado. Então, essa estrutura aqui ela é mais limpa, né? Por não ter esse termo inhomogêneo. É só o termo homogêneo que aparece aqui. Isso vale quando as condições de contorno são 0 na borda, que é o caso que a gente falou da corda agora. Eu vou passar na lista para vocês refazerem essa dedução, se perguntando o que acontece quando eu uso condição de contorno periódica, em vez de condição de contorno fechada, né? Perdão, aberta. Condição de contorno em que a função vai a 0 na borda é a condição de contorno aberta. A periódica é a condição de contorno fechada, né? Que ela se fecha nela mesma. E a terceira condição de contorno é que a derivada de f ou de y vai a 0 na borda. Então, tem outras condições de contorno que a gente vai derivar a partir disso daqui. Mas vamos focar nessa daqui, que é a função de onda vai a 0 na borda. E a gente fica só com essa equação. Então, esta matriz aqui, ela é a matriz que representa o operador derivada segunda nesta base. Né? A base é a base onde eu represento o vetor pelos pontos discretos de f, né? Os valores discretos de f. Ok? Bom, aqui eu só tenho um zoom, né? A gente pode passar reto, é só um zoom do que importa, que é esta formulação aqui. E aqui a tarefa que eu acabei de falar, vou passar reto, depois eu passo na lista isso. Ok. Então a gente fica com esta estrutura aqui, né? Então eu quero agora, vamos voltar para a equação. Eu quero resolver esta equação usando esta representação. Perdão, só para deixar claro. Eu estou pegando esta equação aqui e eu vou substituir a derivada segunda pelo operador matricial e, consequentemente, eu vou substituir o y pelo vetor y, né? O vetor de pontos y. Então, eu fico com essa expressão, ó, menos a derivada segunda, fica assim, menos 1 sobre delta x quadrado, e a matriz é menos 2, 1. O vetor y igual a alfa e o vetor y. Então, agora eu tenho um problema matricial, que é um problema matricial de autovalores e autovetores. Se vocês quiserem, vocês podem passar esse ΔX multiplicando para cá e chamar esse alfa ΔX quadrado de um beta, se quiser, só para simplificar as constantes aí. Né? E aí você vai ter aqui a matriz, que é a matriz do seu operador, e a constante que vai aparecer aqui são os seus autovalores. Lembrando que se você passar o ΔX multiplicando, esses autovalores vão ser alfa ΔX quadrado, né? Então, tem que tomar cuidado para depois recuperar o que você realmente quer, que é a frequência. Então, tem um trabalhinho algébrico aí por trás para pegar os autovalores numéricos e depois voltar para as frequências. Certo. Aqui eu passei o ΔX multiplicando e passei o menos para dentro da equação, tinha esquecido. Esse menos eu passo para dentro, veja que o menos 2 virou 2, menos 1 virou 1, e o ΔX quadrado eu passei multiplicando. Tá? Agora, o problema numérico é simplesmente isso daqui. Então, o objeto que nos interessa é construir essa matriz no NumPy, está aqui as dicas, né? E vocês vão usar a biblioteca de álgebra linear do NumPy para calcular os autovalores e os autovetores.
Então, o NumPy vai retornar lá certos autovalores. Estes autovalores vão ser uma representação desta quantidade, alfa delta x quadrado, e os autovetores vão ser uma representação desses objetos aqui. E aí o que eu quero que vocês tirem é obter esses modos normais a partir desses autovalores. Alguém tem alguma dúvida? Eu vi um microfone ligado aí. Não, eu ia falar do sinal negativo, mas você já aplicou ali na matriz. Ok. Aqui já é a parte da evolução temporal. Então, a tarefa que eu queria passar para vocês é construir essa matriz no NumPy e obter esses modos normais de vibração, os 3 primeiros, para a gente ilustrar. A dica de comandos que vocês vão usar, isso aqui é um slide antigo, esses 3 comandos são úteis, tá? O NumPy I, o NumPy onis e o NumPy diag. Para este problema específico, basta usar o NumPy I. Então, vocês conseguem construir toda essa matriz aqui usando só o comando NumPy I. Tem que fazer uma combinação, chamar ele 3 vezes, mas basta este comando para construir essa matriz. E depois, dentro da biblioteca Linaug, tem o comando eigvals h ou eig h, que é o comando que calcula os autovalores e os autovetores. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu quero apresentar aqui. Aqui depois a gente já vai para a equação de Schrödinger. Eu vou dar uma pausa aqui. Antes de falar da equação de Schrödinger em si, eu queria que a gente tentasse fazer isso daqui. Então, eu queria que vocês fizessem agora. Tá? Passei meio rápido para passar um exercício para vocês. A tarefa de vocês agora, durante a aula, rapidinho, mais rápido que vocês conseguirem, por favor, para a gente tentar avançar um pouco mais ali. Construir essa matriz aqui usando o NumPy I. E depois calcular os autovalores e autovetores e fazer os gráficos. São 3 etapas. Então, vamos por partes. Primeira coisa, abram o Python de vocês aí e tentem construir essa matriz com o NumPy I. E aí vocês escolhem o tamanho, né? O tamanho da matriz é o número de pontos. Então, comecem com 5 pontos, depois a gente aumenta isso para ir vendo como é que fica. Ok? Professor, eu não vou conseguir fazer porque eu tô sem computador, tô pelo celular. Meu computador deu pau de novo. Só que é o processador, no caso. Eu vou mandar pra garantia, pra eu descobrir o que é. Mas amanhã eu vou ter notebook já. Vou pegar um emprestado pra poder fazer. Só não vou poder fazer hoje agora, porque eu tô pelo celular. Ok. Os outros conseguem? A Acho Dora que está com sim. problema também? Tá bem aí? Ok. Bom, Jason, eu tinha programado para a gente fazer o exercício agora. Vai ficar meio chato a aula para você um tempinho aí, que você não vai ter nada para fazer. Não, eu vou. Quando eles terminarem, eu presto atenção no que eles fez também. É tranquilo, é azar mesmo. Ok, então vão fazendo aí. Eu vou, enquanto isso, preparar o meu aqui. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Então, lembrando, ó, a diagonal é inteirinha 2, e aí a subdiagonal de cima e de baixo é -1. Leiam a documentação do comando numpy.i, EYE, para entenderem como que ele ajuda a construir essa matriz. Então, tem uma tarefinha aí que é ler a documentação também, tá? Eu vou deixar assim na tela, aí qualquer coisa vocês me chamam, tá?
Professor, só com o NumPy i, dá para montar essa matriz com 2 e menos um? Dá, mas você tem que chamar o NumPy i 3 vezes. Uma soma de 3 termos. Sim, sim. Só que eu não estou conseguindo ver como que coloco para mudar o valor da diagonal. Eu consegui montar essa matriz aí, O só NumPy que. i, ele sempre monta uma matriz de uns. Aí você Então. multiplica ela pelo valor que você quer. Ah, muito esperto, verdade. Aí agora foi. Valeu, valeu. Ó, eu estou preparando o meu aqui para mostrar. Só uma dica aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: define a velocidade da onda como 1c igual a 1, para depois interpretar os autovalores de forma mais fácil, né? C igual a 1 e o comprimento da corda, L, vamos chamar de 1 também. Só para simplicidade. Trabalhar com unidades bem simplificadas. Aí você conseguiu calcular, construir a matriz, calcula os autovalores dela, tá? Com o comando numpy linalg eigvals h. O eigvals h só vai te dar os autovalores. Se quiser os autovetores, é eig h. Tá? Já eu comento sobre esses comandos, depois se vocês tentarem usar. E lembrando que o eigvals h vai te dar tudo isso daqui, né? Alfa, delta, xh, como autovalor. E aí você tem que pegar e isolar o ômega. Então, ômega vai ser C raiz de alfa, e o alfa é o autovalor dividido por delta x ao quadrado. Então, você tem que fazer essa combinação aí. Tenta calcular os autovalores. Se vocês calcularem os autovalores para 5 pontos, não vai ficar muito bom. Calculem para n igual a 100. Para 100 já fica ótimo. Tá? Nem 100, acho que para 20 pontos já fica bastante perto do correto. 50 para 100 pontos, 50 pontos, fica praticamente exato já.
Aí, se vocês conseguirem calcular os autovalores e deles extrair o ômega, me fala quanto que deu o ômega para os 2 primeiros estados. Ou 2 ou 3. Esse delta X, quanto que ele vale mesmo? O delta X está aqui em cima. É L sobre N mais 1. Beleza. Gerson, aqui no caso, usar o EIG-VALS e o EIG-VALS-H mudaria muita coisa? Então, isso que eu ia comentar depois, eu comento já então. Veja a diferença, né? O EIG-VALS calcula os autovalores de uma matriz geral, de qualquer matriz. O EIG-VALS-H calcula os autovalores de uma matriz hermitiana ou real simétrica. Tá? A nossa matriz ela é real simétrica. Beleza. Certo? Isso implica que você tem ganho de desempenho usando o EIG-VALS-H. E segunda coisa, que se a sua matriz ela é hermitiana ou real simétrica, os autovalores são com certeza números reais. Enquanto que uma matriz geral, os autovalores podem ser imaginários. Então, bom, primeiro que o EIG-VALS-H já vai te retornar tudo como número real, não vai aparecer número imaginário. Segundo, que se os números são reais, eles são ordenáveis. Os números complexos não são ordenáveis. Né? Então, o EIG-VALS-H vai te retornar do menor autovalor para o maior. Vai dar uma lista de autovalores ordenados, do menor para o maior. O EIG-VALS sem o H, se não me engano, ele ordena pela parte real. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, eu fiz aqui para os 2 primeiros. Mas. Cadê? Dá 3.14. Isso mesmo. São múltiplos de π. Isso, exatamente. Dá para ver que seria π, ó. Se a gente voltar aqui para o primeiro slide.
Bom, não sei se está tão claro aqui, mas lembra que a gente escolheu L igual a 1, né? Então, os comprimentos de ondas são 2 sobre N. Então, vamos pensar no N igual a 1, no primeiro, né? Então, o comprimento de onda é 2. Sim. Eu não estou com as expressões todas aqui, né? Mas a frequência ômega é C vezes K. O C é 1. Então, ômega e K é a mesma coisa. E o K é 2π sobre lambda. Então, se o lambda é 2, 2π sobre lambda dá π. Então, o ômega 1 vai dar π. E qualquer outro vai dar N vezes π. Verdade. Legal. Certo? Então, de fato, é esperado que seja π. Bom, feito isso, tenta fazer o gráfico dos autovetores agora. Os autovetores, beleza. Aí vai aparecer umas dificuldades maiores. Podem surgir dúvidas mais delicadas. Pessoal, estou falando com o Francisco só. Os outros, como é que estão? Estão conseguindo fazer? Travaram em algum lugar aí? Dora respondeu aqui no chat, ok? Só para ajudar aqui, ó, vocês podem chamar este objeto aqui de beta, né? Para facilitar um pouco. E aí vocês isolam aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever de forma razoável aqui. O ômega vai ser igual a C vezes a raiz de alfa. E isso é a mesma coisa que C raiz. Então, daqui o beta é alfa delta x quadrado, então alfa é beta sobre delta x quadrado, né? Então, você pode escrever como sendo assim. C sobre delta x raiz de beta. Tá aí, razoavelmente escrito. Então, beta são os autovalores que o NumPy te retorna. Para calcular o ômega, você pega os autovalores, tira a raiz, multiplica por C e divide por delta x. Professor, esse AIG, AIGH, eu poderia ter usado ele no primeiro exemplo, ao invés de ter usado o AIGVALS? Porque ele fala que ele retorna dois... Ele retorna os autovalores e os autovetores. Sim. Se você só quer os autovalores, é melhor chamar o AIGVALS. Se você quer os autovalores e os autovetores, aí você vai para o AIGH. Tá. Mas sim, já retorna tudo. O AIGH já retorna tudo que você precisa. Uhum.
Aqui ele fala que o, ele retorna dois objetos, o que é um array em uma dimensão que tem os autovalores, e o outro é um array em duas dimensões, que tem os autovetores. Mas assim, eles não teriam que ter a mesma dimensão, não? Não. Os autovalores é uma lista, né? É uma lista de soluções. Sim. Então, cada autovetor tem o seu autovalor associado. Isso. Então, você tem N autovetores e cada autovetor tem N componentes. Então, dá uma matriz N por N. Certo? Uhum. Presta atenção como que ele organiza isso. Se ele está organizando os autovetores em linhas ou em colunas, para você poder capturar depois. Tem colunas aqui. Isso. Pessoal, como é que tá? Dora,
Jason não está podendo, né? Gabriel? Bom, vamos lá. Ficam quietinhos aí, vamos avançando aqui. Francisco, conseguiu fazer o gráfico? Não, eu tô travado aqui. Eu tô tentando entender esses dados que ele me joga e como é que eu vou fazer o gráfico disso. Você faz o gráfico de cada coluna. Pega uma coluna e faz um vetor de pontos, você faz o gráfico dessa coluna. Tá. Mas se eu pegar esse objeto do autovetor na posição 0, que eu vou ter um array, é o primeiro autovetor, né? Ou não? Se eu pegar o eigenvec 0... Não, porque, igual você falou, né? Está ordenado em coluna. Pois é, tá chamando... Você tem que pegar a coluna 0, não a linha 0. Nossa, isso é tão mais fácil para explicar. Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, eu não vou mostrar meu código, não, vocês vão continuar fazendo. Só vou mostrar o resultado para a gente poder discutir um pouquinho. E aí eu avanço um pouquinho aqui para a parte da equação de Schrödinger e a gente vai até o fim da aula aqui para tirar dúvidas se vocês quiserem continuar tentando. Então faz uma pausa aí, ó. Deixa eu mostrar aqui um trecho. Eu escondi as células aqui para não mostrar meu código, tá? Então pode ficar sossegado que eu não vou dar a resposta. Só quero mostrar o gráfico e variar os parâmetros para a gente discutir os resultados. Então, primeira coisa, ó, eu estou passando aqui os parâmetros fundamentais, né? A velocidade, o comprimento da corda, o número de pontos. Então, vamos começar com 5 pontos. O delta x está aqui. Então, quando eu rodo, meu código está escondido aqui dentro. Quando eu rodo, eu tenho os 3 primeiros autovalores
vão ser 3.1, 6 e 8.4. Se eu aumentar isso daqui para 100 pontos, aí dá o valor correto, né? 3.14, 6.28, 9.42, que é π, 2π, 3π, e assim por diante. Vamos deixar no 5 por enquanto. Agora, aqui, deixa eu chamar a atenção, começar a falar os detalhes aqui. Ó. Vou deixar assim, para ficar fácil de perceber. Aqui no canto ó, estão os 3 modos normais esperados como soluções deste problema. E aqui eu fiz o gráfico dos modos normais que o NumPy me retornou. Se eu colocar 500 pontos, vai ficar bonitinho. Tá? Dá uma olhada. Esse em azul, você concorda que esse em azul é o primeiro modo normal? Uhum. Que é esse daqui, né? Seria a parte de baixo aqui. Perceba que o sinal não importa. Sempre que a gente calcula autovetores, o sinal do autovetor não importa, porque depende do algoritmo numérico que está calculando. Tá? E os autovetores, eles são sempre utilizados como base de alguma expansão. Então, o coeficiente da expansão pode absorver esse sinal à vontade, ou até mesmo uma fase pode ser absorvida à vontade. Então, nunca se preocupem com o sinal do autovetor. O segundo modo normal, qual que é no meu gráfico? Amarelo. Laranja, amarelo. E o terceiro é o verde, apesar de que está graficado aqui é o quarto, né? Aqui ele pulou, ele botou o terceiro. Mas esse em verde é o terceiro autovetor. Aqui está bonitinho, está bem parecido com isso, mas quando eu rodo para 5, é alguma coisa que me incomoda. Olha para o azul. O azul parece com esse daqui? O que eu estou chamando a atenção aqui que pode incomodar? Deveria incomodar. Ninguém se incomoda com nada nesse gráfico? Tirando o fato que eles não estão suaves igual o outro. Parece que está um pouco deslocado o azul. Deslocado para cima? Isso. O ponto inicial deles. Isso. Não vai a 0, né? Não está indo para 0. Uhum. Mas deveria ir para 0? Tomar cuidado, ó. O que está aqui embaixo, meu eixo horizontal aqui, não é o eixo X. Eu escondi o plot, né? Não estou mostrando o comando do plot, porque quero que vocês se virem um pouquinho. Mas o que eu estou botando aqui não é o eixo X, mas é o índice do ponto. Então, eu estou usando 5 pontos, então o meu autovetor tem 5 componentes. Essa daqui é a componente... esquece esses números aqui. Se eu pensar nos índices do Python, é a componente 0, vendo? 0. Esse biquinho é a componente 1, a componente 2, a componente 3 e a componente 4. Então, do jeito que eu plotei, que está escondido aqui por enquanto, esse eixo aqui embaixo não é o eixo posição X, mas é o eixo índice do vetor que está indo de 0 a 4, porque eu tenho 5 pontos. Só que este cara aqui, ó, o índice 0 do vetor do Python, ele é o y1 para mim. E não é o y1 que vai para 0, é o y0. Certo? Do mesmo jeito, não é o yn que vai para 0, é o yn mais 1. Lembra que as condições de contorno, né, os pontos do contorno que vão para 0, eles não estão no meu vetor. Eles estão fora. Lembraram? Sacou? Então, a maneira correta de eu plotar isso daqui, eu tenho que colocar o meu eixo X aqui, mas o meu eixo X não vai de 0 a 1. É o que eu fiz aqui embaixo, está escondido o código também. Ele não vai de 0 a 1. Ele vai de ΔX, que está dando aqui 0.1, mais ou menos,
até 1 menos ΔX, que está dando aqui em torno de 0,9, alguma coisa assim. Certo? Para eu ver o gráfico completo, indo a 0 nas bordas, eu teria que incluir mais um ponto aqui, e foi isso que eu fiz aqui embaixo. Agora, este gráfico, ele vai de 0 a 1, coordenada X mesmo. Só que este ponto aqui, ó, este ponto inicial e esse ponto final, eu tive que colocar na mão depois de calcular os autovetores. Certo? E agora sim, esse gráfico aqui tá com a cara esperada aqui de cima. Sacaram essa delicadeza? Sim, sim. Uhum. Pode falar. Quer falar alguma coisa, não? Se eu rodar para 3 pontos, é ainda mais crítico. Para 3 pontos, esse é o meu gráfico. Então veja aqui, ó, o azul aqui embaixo, o verde aqui e o laranja aqui. Agora mal dá para reconhecer, né? O azul talvez dê para dizer, do jeito que a Dora falou, que parece que está deslocado um pouquinho. Continua sendo mais ou menos a mesma coisa, né? Agora, o laranja deveria ser este cara aqui, ó. Só que veja, imagina, eu tenho 3 pontos só. Então é como se fosse, e não inclui a borda. Então vamos aproveitar que aqui tem 3 pontinhos na figura do lado, ó. É como se fosse este ponto e este ponto. Se eu pegar e traçar uma reta, olha só. Uma reta cortando os 3 pontos. Aqui eu fiz uma seta porque não tem reta aqui na minha ferramenta. Mas esta reta que está ligando esses 3 pontos é essa reta laranja. Então, se eu só tenho 3 pontos, essa brincadeira fica feia mesmo. Sacaram? Agora, se eu vou lá e coloco o último ponto, ó, aqui. Eu tenho um ponto aqui, um ponto no meio e um ponto aqui, que são os pontos do meu vetor mesmo. E eu coloquei os dois extremos. E agora fica com a cara certa, né? Ó, desce, sobe, desce. Desce, sobe, desce. Tem a cara do segundo harmônico. E se eu rodo para, igual eu rodei antes, para 500 pontos, acontece a mesma coisa. Se vocês olharem aqui com atenção, eles não vão a 0. Tem que dar um zoom para perceber. Porque agora, esse errinho, essa falta de ponto aí é muito pequena. Você tem 500 pontos, falta um em cada ponto, você não vai perceber mais, né? Eles já chegam bem perto de 0. Mas se eu corrigir, aí fica ainda melhor. Mas aqui quase não dá para ver mais. Aí é uma diferença muito pequena. Tipicamente, o que a gente faz é não fazer essa correção que eu fiz. E quando você roda para um número muito grande de pontos, essa correção ela é irrisória, é imperceptível. Sacaram? Sim, sim. Essa correção você... Opa. Falar. Deixa o Jason falar. Ele fala primeiro. Não, eu só tinha falado que eu tinha entendido, não pode falar. Tá. Essa correção que você fala é botar o ponto 0 e o N+1 na mão. Exato. Ó. Esses tá. aqui, para 50 pontos, fica mais claro. Esses aqui são os autovetores que o NumPy me retorna. É a saída crua. Agora, daqui para cá, eu adicionei na mão esse último pontinho. Dá para ver que fechou aqui. Beleza. Então, vou deixar como tarefa para vocês sacarem como fazer isso. Obviamente, você tem a forma fácil e tem a forma difícil de fazer. Né? Vocês podem enfiar um loop, fazer um treco louco, ou vocês podem resolver numa linha só. Aí é questão de criatividade. Então, na semana que vem, não, nem na sexta-feira, na semana que vem eu vou mostrar a resposta só. Ok? Bom, então, completar esse código vai ficar de tarefa para vocês, tá? A lista que eu vou passar para vocês na sexta-feira, um dos exercícios vai ser desenvolver esse código. Então, por isso que eu não estou mostrando, já estaria dando a resposta aqui. Tá? A gente vai tirando dúvida ao longo da semana depois. Deixa eu só completar aqui a discussão, que aqui eu mostrei tudo para equação de onda, e a gente pode trabalhar também com a equação de Schrödinger para os elétrons. Nem todo mundo viu a equação de Schrödinger ainda, né, na quântica. Talvez só quem fez IC na área. Então, não vou pedir a equação de Schrödinger para vocês, mas se alguém quiser tentar aprender um pouco mais,
os fundamentos estão aqui. Aqui a equação de Schrödinger está aqui, né? Então é h barra quadrado sobre 2m, derivada segunda da função de onda, mais o potencial vezes a função de onda, igual a energia vezes a função de onda. Então, aqui, a energia faz o papel do alto valor e a função de onda faz o papel do alto vetor. Eu tenho aqui a derivada segunda como meu operador e o potencial que aparece a mais aqui. A gente costuma trabalhar na base em que, nas unidades em que H barra e M são 1. Isso aqui são chamadas unidades atômicas ou unidades de Hartree. Eu não vou falar muito sobre elas aqui não, mas isso aqui é só uma regra mnemônica para lembrar o que são as unidades de Hartree ou unidades atômicas. Tá? Mas basicamente, quando você calcula nessas unidades, quando a energia é 1, para converter para unidades físicas, uma unidade atômica são 26 elétron-volts em energia. E uma unidade atômica de distância são 0,05 nanômetros, ou 0,5 angstroms. Tá? Então tem uma relação uma troca de unidades aqui. Então essa regra mnemônica às vezes engana, porque na verdade isso aqui é uma escolha de unidades. Tá? Que equivale a fazer isso daqui. Então a gente trabalha assim para simplificar, esse H barra sobre 2m fica só meio, né? E aí você fica aqui com meio do operador de derivada segunda. Então este operador atuando na função de onda é o mesmo operador que a gente tinha lá em cima, só esse fator meio que mudou, o resto é a mesma coisa. Tá? O alto valor está mais simples, o alto valor não é ômega quadrado sobre c quadrado, o alto valor é a própria energia, então é um pouquinho mais simples. O que muda realmente é o potencial. Então, aqui aparece um termo a mais, que é o potencial eletrostático multiplicado pela função de onda. Esse potencial é um potencial local. Aqui eu tenho V de x, φ de x. Então, se eu fosse discretizar esse cara aqui, ia ficar simplesmente Vn, φn. Consequentemente, a matriz que representa esse cara é simplesmente uma matriz diagonal, onde eu tenho aqui V1, V2 até Vn, e V1, V2 é o V de x1, V de x2, V de x3. Né? É o V calculado nos pontos discretos. E aí, se vocês quiserem trabalhar com a equação de Schrödinger, aí eu sugiro que vocês trabalhem com estes 3 potenciais aqui. Este daqui vai dar a mesma solução que a corda. Né? Você coloca aqui V igual a 0, vai ser a mesma equação que a corda, só vai mudar o fator meio aqui na frente. Né? Aí esses dois são casos diferentes. E aí o desafio é vocês fazerem os gráficos assim. Então esse aqui é o gráfico dos autovetores para V igual a 0. E os autovetores eu estou colocando em cima dos autovalores. Então esse eixo aqui é a energia, esse eixo é a posição. O gráfico em preto é o potencial, mas aqui o potencial é 0. Aqui o potencial é parábola. E aqui o potencial é esse seno. Né? E aqui você tem os 3 autovetores. Então, a linha reta são as energias, os autovalores, e as curvas são os autovetores. Os que a gente acabou de ver, veja que é igualzinho da parábola, da corda. E aqui, para o poço parabólico, aqui tem soluções analíticas. O estado de mais baixa energia é uma gaussiana, esse daqui é x vezes a gaussiana, e esse aqui é x quadrado vezes a gaussiana, basicamente. Tá? São soluções analíticas. Então, e aqui é o potencial parabólico. E aqui você tem as energias dele. E por último, esse cara aqui, que é esse potencial seno, ele é mais ou menos como se fossem 2 potenciais parabólicos. Você vê que tem uma parábola aqui e uma parábola ali. Então, essa solução aqui, ó, é basicamente essa, e essa daqui é uma cópia dessa deslocada. Assim como aqui você tem também a mesma coisa. Uma solução aqui, que é essa daqui. Tá? Tem algumas peculiaridades aqui que vão além disso, que é da hibridização entre esses 2 caras, que eu converso mais na semana que vem, depois vocês tentarem fazer. Tá? Então, o desafio é vocês tentarem fazer esse tipo de abordagem aqui, se quiserem fazer para a equação de Schrödinger. Ok? Bom, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou ficar aqui até ter mais 15 minutos de aula. Então, vamos tentar fechar. Quem tava no meio do exercício, volta para o exercício. Queria tentar mais um pouco.
Se não, vocês estão liberados e tentem fazer ao longo da semana. Tá? Mas por hoje de conteúdo é só. Querem continuar tentando? Me avisem aí se vocês quiserem continuar mais uns 15, 20 minutos aí tentando. Acho que eu vou ficar tentando aqui até dar 6h30. Estou aqui esperando enquanto isso. Beleza. Eu não tô fazendo, mas eu vou ficar pra ver alguma dúvida de alguém, vai que é uma minha depois também. Vou ficar aqui. Sim. Gerson, na hora de plotar lá no Matplot, você usa alguma list comprehension para poder pegar a coluna? Não? Não? Eu faço uma lista de colunas, né? Se eu tenho uma matriz, sei lá, n igual a... Vou pegar um random aqui. Tem uma matriz aleatória e eu pego, se eu quiser as duas últimas colunas, eu pego n, 2 pontos, 1, 2 pontos, 3, né? Eu pego as duas últimas colunas. Então, tipo tá. Isso, valeu.
Acho que não vai dar, não. Acho que depois eu vou tentar de novo. Tranquilo. Bom, eu vou deixar vocês sofrendo um pouquinho, vou passar a lista, mas a lista é basicamente o que eu falei. Acho que não vai ter nenhuma dica a mais na lista. Vocês vão tentando aí. Ok? Bom, beleza. Pessoal, os outros eu não sei se estão tentando, como é que tá aí, estão meio quietos. Então eu vou encerrar por hoje. E lembrando que na sexta-feira eu vou falar sobre os polinômios de Chebyshev, a expansão, para fazer evolução temporal deste mesmo problema, tá? Então a gente vai ver a corda vibrando, basicamente. Aí provavelmente, para a gente visualizar bem, vamos ter que fazer uma animaçãozinha. É um problema bem simples, tá? Só que vai ter alguns detalhes numéricos, né? Alguns truques do NumPy, algumas ferramentas novas do NumPy para usar, para tornar a implementação eficiente. Ou do SciPy, na verdade, perdão. Mas aí eu apresento na sexta-feira. Como é um tópico, o tópico é simples, mas tem mais novidades do que esse, não sei se eu vou conseguir deixar um tempo na aula para vocês fazerem exercício igual eu fiz agora na sexta-feira. Talvez eu gaste a aula inteira só com os fundamentos. Aí eu passo a lista e ao longo da semana que vem vocês vão desenvolvendo a lista. Ok? Beleza. Bom, é isso, gente. Até sexta, então. Valeu, até sexta. Até, tchau, tchau. Tchau.